te buscar. Boa noite, bom dia, boa tarde. Tudo bem, queridos alunos? Estou aqui mais uma vez para encaminhar uma atividade para vocês. Opa, baixar um pouquinho o somzinho aqui. Isso. Ouvindo um pouco de Pink Floyd. Muito bom, som que vale a pena. Gente, vamos animar aí para fazer atividade. Tem aluno que está acessando, mas não está entregando as atividades. O que está acontecendo? Se tiver com dificuldade, chama lá no Classroom. Estamos aí para orientar e ajudar. Ânimo, tudo isso vai passar. Mas devemos tomar todos os cuidados e entender que é importante ficar em casa. Por mais que esteja sendo difícil, vamos continuar ficando em casa. Bom, dando continuidade às nossas atividades, eu vou de novo tirar essa carinha feia aqui e vamos entrar com a nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje consiste em, que é a atividade 5, semana de 18 a 22, tá? Vamos tirar essa música e vamos tirar também o meu My Face. Ok. Gente, o tema de hoje são as grandes navegações, tá? Então, nós vamos trabalhar com as grandes navegações. Opa, falha técnica aqui, tá? Até o século XV, né, a gente tinha que entender que o mundo era, ou melhor, a visão que se tinha de mundo era muito limitada, era muito curta, era tacanha, né? Então, vou fazer um exercício para tentar entender a importância, né, e compreender o contexto da expansão marítima europeia. Imaginar um mundo sem telefone, sem internet, sem televisão ou qualquer outra forma de comunicação imediata que a gente conhece hoje. Imaginem só. Então, com isso na mente, vamos estudar o que os europeus do século XV sabiam sobre o mundo e o que passaram a conhecer com a expansão marítima. Este era o mapa utilizado pelos navegadores europeus, feito por Ptolomeu na antiguidade, né, na Grécia, um geógrafo e astrônomo. Percebam vocês que, olha aqui, a visão da Europa, né? Aqui a gente vinha para o mundo árabe, Oriente Próximo, a Índia, né, a Ásia e a China. Né? E da África, nós temos o norte da África, até o meio do continente, conhecido pelo lado ocidental. O lado oriental não se conhecia muito do litoral africano. Né? Então, essa era a visão que a gente tinha do mundo. Olha aqui. Todas as trocas comerciais, desde a antiguidade, eram feitas pelo mar Mediterrâneo, que era chamado de Mar Grande. Né? O mar Mediterrâneo. Então, os produtos saíam aqui da Ásia, circulavam da Ásia para o norte da África, né? A Grécia, a região da Península Balcânica, né? E a Itália, né? Onde hoje é a Itália. Esse era o caminho das rotas comerciais nesse momento. Ou melhor, até esse momento. Né? Como você pode ter notado, o mundo conhecido pelos europeus se resumia só à sua vizinhança. A própria Europa e parte da África e parte da Ásia. Né? O conhecimento que se tinha, ele era muito, mas muito mesmo, limitado. Né? Extremamente limitado. Geralmente vindo de mapas gregos, romanos, principalmente dos comerciantes, que viajavam por toda a região, né? Então, esses comerciantes eram os responsáveis pelas essas informações. A maioria dos europeus pouco sabia do Extremo Oriente, né? E a pouca informação que chegava era baseada em relatos desses viajantes. Né? Lembrando que nós estamos falando de uma sociedade onde a informação era muito pouca, né? Vivia-se com pouquíssima informação. Né?
O livro Viajante Marco Polo foi um desses livros muito importantes que apresentou um pouco a cidade de Veneza, né, o mundo europeu. Eu falo muito da Península Itálica porque ali é que se desenvolvia o forte comércio entre a Europa e o Oriente, já na crise da Idade Média, né, já na baixa Idade Média com a entrada dos mercadores. Falamos disso em outras aulas, né? Então, nesse livro, ele relata, né, as maravilhas do mundo, ele fala um pouco da sua viagem para o Oriente, incluindo a China. Né? E é muito interessante porque hoje se tem muita dúvida se Marco Polo realmente foi uma figura real ou se, na verdade, o livro de Marco Polo seria uma compilação de dados de vários viajantes. E uma outra dúvida também constante é: Marco Polo chegou à China de fato? Né? Mas isso é uma questão para depois. Então, na época, acreditava-se que a Terra era plana. Bom, hoje ainda tem gente achando isso, né? Semelhante ao formato de um prato. E que os navios, quando chegavam ao fim do mundo, na linha do horizonte, aqui, ó, eles iam cair num abismo sem fim. Veja só a ideia. Então, veio navegando pelo mar e cai no abismo. O Oceano Atlântico era conhecido como Mar Tenebroso. Lembra que eu falei que a navegação era feita toda no Mar Mediterrâneo? Por quê? Porque o Oceano Atlântico, para os europeus, era visto como uma massa de água fantástica, gigante, né? Cheia de monstros marinhos, correntes, né? Correntes marítimas fortíssimas e até mesmo de ventos, e com aquele velho detalhe, né? Ele poderia cair no abismo. Então, vocês imaginem só uma pessoa com pouca instrução ver uma imagem do mapa desse. É um incentivo para não lançar-se ao mar Mediterrâneo. As trocas eram feitas todas pelo Oceano Atlântico. As trocas eram feitas todas pelo mar Mediterrâneo. Tá? Entretanto, mesmo com muitas lendas existentes que geraram medo sobre o mar e que era o mar desconhecido, alguns europeus encaravam de forma destemida e otimista. Nos mares estava a oportunidade de encontrar novos mundos, instigando a aventura e a busca por uma vida melhor. Né? Então, apesar da grande maioria temer, desconhecer, né, a realidade desse oceano, muitos pensavam em arriscar. Né? Navegar era preciso, viver era preciso, como dizia o poeta Fernando Pessoa. E por quê? Né? E por que a gente vai achar que navegar é preciso? Vamos analisar esse mapa aqui. Ó. Então, toda troca comercial, saindo da China, Índia, tal, ela vinha aqui ó, pela região do antigo, capital do antigo Império Bizantino, Constantinopla, de onde essa mercadoria era distribuída pelo mar Mediterrâneo. O que acontece? Na expansão turca, o que a gente vai ver? Os turcos vão tomar a cidade de Constantinopla, o que vai fazer com que o comércio europeu sinta um baque. Os produtos que antes pegos pelos mercadores europeus, agora tinha que ser comprado dos mercadores turcos. Isso encarecia demais o produto. Né? E a relação entre europeus e turcos muitas vezes não era uma relação amistosa, amigável. Então, isso deu um breque naquele comércio. Eduardo, comércio de quê? Já falaremos disso. Então, vamos lá, continuando. Ora, uma vez que aquele oceano foi truncado, foi fechado, havia necessidade de buscar novas rotas. Né? Então, no século XV, o Oceano Atlântico era um obstáculo intransponível. Mas os europeus começaram a se lançar nele em busca de novas rotas marítimas, que os levassem a novas possibilidades e as riquezas existentes no Oriente, né, relatada pelos viajantes. O desbravamento do Atlântico foi uma alternativa encontrada por portugueses e espanhóis, uma vez que as rotas comerciais conhecidas, por onde eram trazidas as riquezas, eram controladas por mercadores árabes, né? E comerciantes de Gênova e de Veneza. Então, o comércio estava muito monopolizado, difícil. Então,
teria que se lançar uma nova rota. Então, a ideia seria descer da Europa, né, pelo Oceano Atlântico, contornar o continente africano, né, para chegar no caminho para as Índias, né, para o Oriente. Nessa época, as viagens marítimas eram muito arriscadas, né, longas demais. Eu sempre costumo comparar. Vamos pensar hoje. Quem quer ir para Marte? É possível? Não sei. Vamos reduzir um pouquinho. Quem quer ir para a Lua? É possível? A ciência já prova que é. Né? Os fatos mostram que isso é possível. Porém, não é fácil. Por que não é fácil? Qualquer um pode. Eu posso sair agora e falar assim, vou ficar de quarentena na Lua. Claro que eu não posso fazer isso. Por quê? Porque é uma viagem que demanda um custo muito alto, equipamento, muita tecnologia. Portanto, quem é que pode fazer essa viagem hoje? A gente vê que as viagens espaciais elas são feitas por agências espaciais financiadas pelo Estado. Por quê? Porque é muito dinheiro que envolve, é muito capital, é muito conhecimento. Viajar pelo Oceano Atlântico, naquele período, final do século XIV, né, era mesmo início do século XV, era a mesma coisa. Era um custo muito alto. Além de todos os riscos e dúvidas, era muito caro. Os barcos eram movidos a remo ou vela. A sobrevivência dos navegadores era bem delicada, pois a alimentação era racionada. Você saía, você não tinha uma certeza de quanto tempo estaria no mar. Então a comida era muito controlada. Né? Controlada, escassa. Muitas vezes a água faltava, né? Chegava-se a tomar água do mar. Né? Muitos navegadores morriam por conta de doenças contraídas pela má alimentação durante essa viagem. Né? Esse quadro, então, contribuía para as doenças. Né? Mas o que fazia valer a pena todo esse risco? Que riqueza eram essas? Ouro, prata, pedras preciosas? Né? Nada disso. Todo esse esforço era para ter acesso às especiarias do Oriente, além das riquezas minerais. Você sabe que que especiarias eram essas, né? Podia ser flor, um tipo de flor, um fruto, uma semente, uma casca de planta, secos ou com forte aroma, como cravo, canela, noz moscada, gengibre, o sândalo, entre outras. Eles eram usados não só na culinária, mas também na fabricação de óleos, cosméticos, incensos e medicamentos. Pensem comigo. A Europa da Idade Média era uma realidade sem sabor. Né? Eles comiam, a gente assiste filme e vê aquele povo comendo, que é muita carne, a gente come muito mesmo quando matava um animal. Por quê? Porque não existia freezer nem geladeira para conservar. O que era conservado era salgado, se salgava, usava o sal. Mas temperos, aromas, que também ajudam a conservar os alimentos, quase não existiam. Então, esses temperos, eles vinham do Oriente. Então, eles deram sabor, deram cheiro, portanto, deram vida para a Europa. Né? Então, eram produtos muito cobiçados. É claro que, além das especiarias, você também tem os metais preciosos, né? E você tinha também a seda, né? Os tecidos do Oriente. Então, além das especiarias, metais preciosos, a expedição marítima foi norteada por conquistas de mais terras. Né? No caso da Igreja Católica, Portugal e Espanha, que eram países muito católicos, viajavam sob a bandeira cristã. E a ideia era de conquistar mais fiéis para a Igreja Católica. Porque lá na Europa está acontecendo um probleminha religioso que nós vamos tratar logo mais. Não nessa aula. Conquista de mercados consumidores, né, para comprar os produtos que eles produziam na Europa. Poucos, mas que produziam. Tá? Bom, o pioneirismo. O primeiro a se arriscar foi Portugal. E por que Portugal? O primeiro povo que se propôs a explorar o Oceano Atlântico foram os portugueses. Uma série de fatores favoreceram essa iniciativa pioneira. A posição geográfica explica um pouco.
Portugal está ali na saída do mar Mediterrâneo para a entrada do Oceano Atlântico. Né? É uma península ali, né? Que está com essa região privilegiada. Nós também já estudamos na formação do Estado moderno que Portugal foi o primeiro Estado moderno a se formar. Então, você tinha um Estado unido, unificado. Lembra que eu falei que para viajar precisava do Estado por trás para bancar isso? Então, eles tinham politicamente esse Estado formatado já. Capital disponível para investir. Né? Então, a burguesia portuguesa estava associada ao poder centralizado português, o que facilitava a ideia de, olha, vamos investir no lucro, né? A existência de um comércio marítimo com o norte da Europa, Portugal já pegava produtos que vinham da Península Itálica e viajava ali, circulando bem nos portos europeus, até chegar ao norte da Europa, onde eles comercializavam os produtos. Mas o mais importante é que Portugal detinha a técnica de navegação. E quanto aos domínios das técnicas de navegação, podemos destacar a importância da Escola de Sagres, que era um centro de estudo náutico, não era uma escola. Não uma escola como a gente pensa hoje, mas era um centro onde reunia todos os melhores pesquisadores sobre navegação. Era importante estar próximo, estar em Sagres, né? Então, era uma escola muito importante. Geógrafos, cartógrafos, matemáticos, astrônomos, navegadores, construtores, né? Era um centro de estudo sobre navegação. Né? Então, ali se fazia mapas, projetos de embarcações, estudos sobre navegação, né? E estudos sobre os novos aparelhos que surgiam. Né? Então, aqui nós temos o exemplo do astrolábio, tá? Que possibilitava calcular a posição do navio em relação à linha do Equador, a chamada latitude. A bússola, tá? Para saber a direção que o navio seguia, e para medir a altura dos astros e assim determinar a posição do navio, né? Existia o quadrante, que eram invenções daquele momento. Tá? Ótimo. Nesse contexto, os vários navegadores portugueses se destacaram. Bartolomeu Dias chegou ao sul da África em 1488. Lembra que eu falei que a ideia era contornar o continente africano para chegar no caminho das Índias. Eles não tinham muita noção dessa extensão. Então, levou-se quase um século de navegação para poder chegar, né, ali. Vasco da Gama, primeiro navegador a chegar à Índia, em 1498, trazendo um grande carregamento de especiarias. E Pedro Álvares Cabral, que esse nome não é novidade, tá? Que descobriu o Brasil. Agora eu vou convidá-los a assistir comigo um pequeno filme, né, para a gente, rapidinho, para a gente ver sobre a navegação africana. Portuguesa, desculpa, na África. Nos primórdios das grandes navegações, os portugueses se lançaram ao desafio de chegar às Índias, dando a volta no continente africano. Esse esforço ficou conhecido como Périplo Africano. A descoberta e exploração desse caminho aconteceu ao longo de décadas. À medida que atingiam novas regiões, os portugueses criavam as feitorias, pequenas fortalezas situadas em pontos estratégicos do litoral africano, onde trocavam mercadorias europeias por produtos locais. Com a chegada das primeiras caravelas portuguesas, a costa ocidental africana passou a ser o destino das rotas mercantis que cruzavam o continente e que até então estavam voltadas principalmente para o interior. O périplo africano começou quando, após várias tentativas, o navegador Gil Eanes, em 1434, finalmente conseguiu navegar além do Cabo Bojador, que fica onde hoje é o Marrocos. Foi uma façanha, pois naquela região
as correntes e os ventos contrários eram terríveis. Apenas 7 anos depois, Nuno Tristão atingiu o Cabo Branco, um pouco mais ao sul. A partir de 1443, a ilha de Arguim virou um posto comercial, onde cavalos, trigo e tecidos provenientes da Europa eram trocados por ouro, marfim e especiarias. Em 1445, Álvaro Fernandes e Gil Eanes fizeram uma expedição para explorar a foz do rio Senegal e o arquipélago de Cabo Verde, avançando no ano seguinte até Bijagós, um arquipélago da costa da Guiné. A partir de 1446, os portugueses passaram a cobiçar, além das especiarias e dos metais, um artigo que poderia render ainda mais: os próprios moradores da região. Assim, em 1449, constroem o Forte de Arguim e consolidam a região da Alta Guiné como um importante centro de comercialização de pessoas escravizadas. Rios como o Senegal, o Cacheu e o Gâmbia, que já eram usados como vias de transporte pelos africanos, passaram a servir de rota para o trânsito de mercadorias até o litoral. Em 1471, os portugueses chegaram a Mina, posteriormente conhecida como Costa do Ouro, que fica onde hoje é Gana. Ali, após uma década, ergueram o castelo de São Jorge de Mina, outro ponto para negociar ouro e cativos. Na mesma época, o estuário do Congo foi alcançado por Diogo Cão, onde encontrou o poderoso e bem organizado Reino do Congo. Sua capital, Mbanza Congo, era um grande centro comercial e de intercâmbio da população de outras cidades. O reino era dividido em 6 províncias, 3 reinos tributários, Ngoio, Kakongo e Loango, e em áreas de influência como os reinos de Ndongo e Matamba. Sua economia era baseada no comércio, na agricultura e na produção de sal, ferro, cobre e tecidos. Primeiramente, Portugal estabeleceu relações amistosas com o rei do Congo, mas, com o tempo, elas deram lugar a disputas e os portugueses acabaram tomando o controle do reino. Após muitas viagens, em 1488, Bartolomeu Dias alcançou o extremo sul do continente e contornou o Cabo da Boa Esperança. Estava aberto o caminho para as Índias. Bem, gente, aqui é só uma noção para sabermos, né, a importância que Portugal tinha para a navegação. O mar, né, o Oceano Atlântico, era um oceano português. Os portugueses dominavam. Eles conseguiram em 1488, chegar até atravessar o Cabo das Tormentas, né, o Cabo da Boa Esperança, bem no sul da África, já rumando para o caminho para as Índias. Porém, o que vai acontecer, hein? Então, o plantão do Jornal Nacional informa, só uma brincadeirinha, os portugueses foram surpreendidos. Enquanto eles tentavam circular, ou melhor, contornar a África para chegar às Índias, na Espanha, um genovês muito maluco, muito doido de pedra, tá? Genovês, né? Um genovês, ele era genovês, nasceu na Península Itálica, tentou transmitir a sua ideia na Península Itálica, mas lá ele não conseguiu ninguém que acreditasse nele. Esse maluco propunha a circunnavegação, ou seja, se sairmos aqui do litoral da Europa e andarmos em linha reta, sendo a Terra redonda, chegaremos automaticamente nas Índias. Não é que a ideia dele era interessante, mas todo mundo ria.
Na Itália, ele foi zombado demais. Aí ele vai tentar isso com o rei Fernando na Espanha. O rei Fernando, quando descobre que na antessala dele tinha aquele genovês que já era comédia em toda a Europa, ai, não queria atender. Saiu a francesa, saiu pela porta do fundo, mas não atendeu. Mas ele não desistiu de jeito nenhum. E aí ele conseguiu, dizem as más línguas aí, uma fofoca, aí conseguiu através da rainha. A Isabel foi quem conseguiu que o rei Fernando fizesse o investimento na viagem desse genovês. Esse genovês se chamava Cristóvão Colombo. E ele vai arriscar a navegar em linha reta em busca do caminho para as Índias. Os portugueses davam risada, porque eles que já eram os donos, né, do Oceano Atlântico, estavam tranquilos, muito tranquilos, porque sabia que era uma coisa maluca. Porém, em suas navegações pelo périplo africano, de repente vem a notícia que a Espanha tinha chegado às Índias. Aí os portugueses ficaram todos atônitos. Ué, mas como que eles chegaram lá? Olha só, não tinha chegado às Índias. O que o Cristóvão Colombo tinha descoberto era a América em 1492. Descobriu um novo continente. O que colocou Portugal numa situação muito delicada. O dono do Oceano Atlântico agora tinha que dividi-lo com os espanhóis. E pior, muito pior, os espanhóis tinham descoberto novas terras. Né? Então, Cristóvão Colombo, né, natural de Gênova, propôs chegar às Índias. Né? Em 1492, ele vai chegar na América. Aí, depois, a viagem de Fernando de Magalhães, né, que era um português, fez a verdadeira circunnavegação do mundo. Né? Ele conseguiu dar a volta ao mundo, né? A realidade esférica que tem gente que duvida até hoje. Hernán Cortés conquistou, a gente está falando dos grandes navegadores, né? O Hernán Cortés e o Pizarro, que foram conquistadores, um do Império Azteca e o outro da civilização Inca, do Império Inca, né? Filho chamado de Império. Então, vamos lá, expansão marítima e comercial portuguesa e espanhola. Então, começou Portugal em 1415. Olha só a distância, a Espanha conseguiu. Enquanto Portugal pega o início do século XV, a Espanha vai entrar só no final do século XV e no mesmo ano que entra já descobre a América. Quem financiava? O rei, que representava o Estado, em ambos os casos. O objetivo, chegar às Índias. Rota. Então, Portugal, o caminho para chegar às Índias era contornar o continente africano, né? E a Espanha, circunnavegação. Principais viajantes de cada um, tá? Conquistas realizadas, enfim. Aí o mundo passa a ser dividido, né, em duas realidades. Na disputa por essas terras, o que acontece? Em 1492, Portugal vai a Espanha vai e descobre a América. Aí Portugal deixa de lado um pouco sua intenção de chegar às Índias e quer chegar às Américas também. Porque Portugal se via como dono do oceano. E aí ele começa a sua navegação. Mas antes de começar a navegação, Portugal já briga por essas terras. Né? E eles vão até o Papa, dois países bastante católicos, vão até o Papa pedir para o Papa, olha, o senhor tem que intervir aí, porque se os portugueses falavam, esse oceano é nosso. Aí os espanhóis viravam e falavam, não, peraí, não é de vocês. É nosso. Nós descobrimos a América. E aí, para evitar um conflito, uma guerra entre eles, o Papa Alexandre, né, vai assinar a Bula Intercoetera,
dividir as novas terras em um meridiano situado a 100 léguas a oeste das ilhas do Cabo Verde. Ou seja, o que estava a 100 léguas de Cabo Verde, que era possessão portuguesa, pertencia a Portugal. O que estava para lá, além, mais a leste, desculpa, mais a oeste, seria dos espanhóis. Percebendo que não ficaria com muita coisa, baseado nessa divisão, Portugal exigiu a elaboração de um novo documento, e aí sim é feito o Tratado de Tordesilhas, com 370 léguas a oeste da ilha do Cabo Verde. E aí vem uma questão muito complicada para a gente, né? Muito se falou que os portugueses chegaram ao acaso no Brasil. Não. Essa situação já mostra que os portugueses estavam bem cientes das terras que existiam, portanto não aceitaram as 100 léguas da bula intercoetra. Eles quiseram as 370 léguas, tá, para o oeste da ilha de Cabo Verde, porque assim eles teriam posse do Brasil. Olha só, a bula intercoetra, tá, e o Tratado de Tordesilhas, né? Enfim, está tudo pronto para descobrir o Brasil, tá? Bom, nessas navegações, nós temos aqui as possessões espanholas, nas coroas azuis aqui, né? E nas coroas vermelhas, e o território em verde, nós temos as terras de influência portuguesas. Percebe que Portugal, apesar de ter, na América, uma porção muito menor de terras, ele tinha quase todo o continente africano nas suas mãos, parte da Índia, tá? E foi ao Oriente, inclusive aqui na China, em Macau, né? País que fala português até hoje devido a essa influência, essa dominação. Bom, vale salientar que os outros países europeus não aceitaram tranquilamente isso, não. Você acha que eles aceitaram? Francisco, o rei da França, vai dizer o seguinte: eu quero ver o testamento de Adão, tá? Para saber por como é que eles podem pedir para o Papa para dividir o mundo. Foi Deus que deixou isso para eles? Está escrito no testamento de Adão? Uma forma irônica de falar, né? Mas o que acontecia com esses países? Eles estavam envolvidos em guerras no processo de formação, nós vimos isso na nossa aula anterior, né? Então, a Inglaterra, no fim do século XV, início do século XVI, que começa a sua navegação, porque já está o Estado consolidado, né? Na segunda metade do século XVI, Francis Drake, tá? Que era um corsário. Um corsário é nada mais nada menos que um pirata que trabalha em função da coroa. Eduardo, pirataria existiu? Muito, muito. Então pirata bandido? Depende. Depende de quem está vendo. Para os ingleses, os corsários eram heróis, né? Então, durante o reinado da Elizabeth I, comandou ataques a piratas, a galeões espanhóis. Eles ficavam esperando ali, num determinado ponto do Oceano Atlântico. Os navios espanhóis vinham cheios de ouro, ali ele atacava e levava uma parte para a coroa e tinha o seu crédito, aí, o seu lucro, de alguma forma. No século XVII, aí vai começar a colonização da América do Norte. A França, né, conquistou alguns territórios, né, na América, uma briga velha com a Inglaterra, tá? Mas os franceses também tentaram invadir aqui o Brasil. 2 vezes, né? 2 vezes tentaram invadir o Brasil. Na verdade, foram 3, né, invasões. E os holandeses também começam a navegação, e um dos caminhos dos holandeses foi invadir os territórios de Portugal. Nós vamos ter para estudar isso com muita calma. Aqui nós temos um mapa, né, que vai mostrar aqui, ó, nós temos as áreas inglesas, domínio inglês, domínio francês na América do Norte. Nós vemos aqui que os franceses tentaram invadir o Brasil aqui na Guanabara e formar a França Antártica, tá? E depois tentaram invadir aqui em São Luís do Maranhão. E os holandeses vieram, essa linha, talvez um vermelhinho aqui, né?
invadir Pernambuco. Tá? E aqui os outros domínios do outro lado. Bom, consequências da expansão marítima. A expansão marítima do século XV e XVI levaram os europeus a diversas regiões do planeta. Ou seja, o mundo ficou pequeno, o mundo ficou conhecido, né? Aqueles medos terríveis foram eliminados, começou-se a conhecer o Oceano Atlântico, né? E abriu espaço para novas áreas para serem exploradas para o comércio e enriquecimento. Então, o eixo comercial deslocou-se do Mar Mediterrâneo para o Oceano Atlântico. Então, aquele Mar Mediterrâneo que tudo acontecia nele começa a acontecer no Atlântico agora. A burguesia europeia, formada no final da Idade Média, pôde aumentar suas riquezas e conquistar seu prestígio social. Os monarcas, por sua vez, ampliaram seu poder. Ora, mais dinheiro para a burguesia, mais dinheiro para o Estado, porque a burguesia paga os impostos, e mais poder para o monarca. Esse poder vai gerar reis absolutistas, aqueles reis que mandam e não pedem, verdadeiro lobo mau. Para o povo da América, a chegada dos europeus foi desastrosa. Grande parte da população foi exterminada pela violência e pelas doenças dos colonizadores. Na África, o tráfico de escravos, né? Eu costumo dizer que a Macota Valdiva, ela diz uma expressão que eu costumo repetir. Eu não sou descendente de escravos, eu sou descendente de humanos que foram escravizados. Né? Esse talvez seja a consequência mais horrorosa do processo, não posso dizer mais horrorosa. Né? O extermínio também dos ameríndios foi uma coisa assustadora. Né? Império dizimado, como o Império Inca, Império Azteca, né? A morte dos nossos ameríndios e a escravidão foram os lados sombrios dessa expansão, mas que estava em razão do lucro. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala economia, vamos defender a economia, vamos defender a economia. E a vida? Né? Mesmo para os europeus, as expedições marítimas trouxeram dificuldades. Com o aumento da circulação do ouro na Europa, a inflação se tornou altíssima. Então também teve problema entre eles que vai culminar, inclusive, em conflitos. Né? Mas existiam também as trocas culturais. Né? A expansão comercial possibilitou que os europeus conhecessem novos continentes, novos povos, novas culturas. Né? O comércio com o Oriente, a sociedade extremamente diferente da europeia, promoveu intensa troca não só de mercadorias, mas também de costumes e hábitos. Fez o homem ampliar sua visão e olhar fora do seu próprio mundo. Né? E também todas as mudanças na alimentação, né? Os novos produtos entrando, a batata, o milho, a mandioca, né? Que era um produto muito utilizado aqui na América, enfim, o milho também. Aqui vocês têm um resuminho, tá? Que vai estar lá no site junto, esses slides vão ficar junto. Tem esse slide comentado, né? Não posso chamar isso de uma videoaula. É um slide comentado. E as atividades. Tá? Bons estudos para vocês. Espero que vocês estejam suportando, né, esse processo que a gente está vivenciando, né, esse processo de distanciamento social. Temos que acreditar que a ciência tem razão no que diz. Os números em nossa região são altíssimos. Né? Portanto, em nome da saúde, em nome da vida, fique em casa, bons estudos, saudade de vocês, mas a gente vai ter tempo para retomar tudo isso. Até mais.